Bom, falemos sobre a redução ao primeiro quadrante. Eu tenho uma maneira muito particular de ver a redução ao primeiro quadrante e o motivo é muito simples porque ao longo de muitos anos a dar explicações descobri que algumas pessoas têm alguma facilidade em verem a redução através do círculo trigonométrico, outras nem por isso. Por isso eu costumo dar um truque que é bastante simples de fazer a redução ao primeiro quadrante. Já agora, o que é isto da redução ao primeiro quadrante? É, por exemplo, pegarem numa expressão deste género, eu até vou aqui ao Corel Painter, uma expressão do género seno de 3π sobre 2 menos ou mais alfa e conseguirem transformar isto numa coisa sem este 3π sobre 2. Portanto, isto dá para fazer, estas coisas da redução ao primeiro quadrante, ou seja, eliminar ângulos que estejam a somar ou subtrair dentro de uma expressão de seno, cosseno e tangente, dá para fazer com os ângulos verticais, do tipo π sobre 2, 3π sobre 2 e por aí fora, 5π sobre 2, menos π sobre 2. Isto são os ângulos verticais. No fundo, em graus é o 90 ou 270 e por aí fora. E também com ângulos horizontais, que é o 0, o π, o 2π, o 3π, o menos π, o menos 2π. São, no fundo, o 180, o 360, o 540 e por aí fora. E depois os negativos também. Portanto, primeiro vou-vos explicar como é que isto se faz. Já agora aproveito esta situação aqui. Há um truque muito, muito simples, que é uma maravilha. Resolve praticamente todos os problemas que dizem respeito à redução ao primeiro quadrante. Isto é 3π sobre 2 mais alfa, todas as situações possíveis, está bem? Seno, cosseno e tangente. Isto é um alfa um bocadinho mal feito, peço desculpa à minha letra. E agora vou ver o mesmo com, por exemplo, π menos alfa. Eu vou meter aqui duas situações e o motivo é muito simples. Porque no fundo há mesmo duas situações possíveis. Portanto, o que é que eu digo em termos de redução ao primeiro quadrante? Se o ângulo que está a somar ou subtrair for horizontal, por exemplo, π, 2π, 3π, não há trocas de funções. O que é que eu quero dizer com isto não haver trocas de funções? O seno fica seno, o cosseno fica cosseno e a tangente fica tangente. O ângulo vertical que está aqui a somar ou subtrair é este. Desculpa, é horizontal. Porquê é que este ângulo é horizontal? Porque é 180 graus. 180 graus é um ângulo horizontal. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Representem-no no vosso círculo trigonométrico. Portanto, as funções ficam todas iguais. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. O que é que falta fazer? Falta ver em que quadrante é que pertence esse ângulo. De modo a escolhermos convenientemente o sinal. Então, como é que se vê em que quadrante é que o ângulo está? Neste caso, π menos alfa é 180 menos um ângulo. O ângulo que vocês tiram seja sempre pequenino. Que este ângulo seja sempre um ângulo pequenino. Portanto, 180 menos alfa fica aqui. Eu tenho que andar para trás, está bem? Este é o sentido positivo. Como é menos alfa, quando chego aqui ao 180, retrocedo um pouco, ando um bocadinho para trás. Este ângulo está no segundo quadrante. O que acontece no segundo quadrante? Se não sabem, vejam a aula anterior. No segundo quadrante, o seno é positivo. Este seno aqui, este é que está no segundo quadrante, é positivo. O cosseno é negativo e a tangente também é negativa. E está feita a redução. Tão simples quanto isso. E os livros perdem tempo e páginas nisto, quando no fundo este truque dá monte de jeito. Alguns abordam isso, outros nem por isso. Outros não abordam este tipo de método para resolver problemas com redução ao primeiro quadrante. O que acontece quando o ângulo é vertical? Por exemplo, este ângulo aqui é 270 graus, que é um ângulo vertical. No círculo trigonométrico ele está aqui, não é? Está aqui em baixo. As funções já trocam. E trocam como? O seno fica cosseno. O cosseno fica seno e a tangente tem uma troca estranha, fica 1 sobre a tangente. Que há uns anos atrás chamava-se isto a cotangente, mas agora não se fala tanto dessa função trigonométrica. O que é que falta ver outra vez? O sinal. 3π sobre 2 mais alfa é, começamos aqui no 0, 270 mais um bocadinho pequenino. Então ficamos no quarto quadrante. O que acontece no quarto quadrante? E atenção, mais uma vez, este é que está no quarto quadrante. Não é o que está do lado direito. O lado direito não interessa para nada. Quer dizer, interessa, mas é o resultado final. Em termos de sinais, nós olhamos é para o lado esquerdo. Não quero aqui também dar maus vícios. No quarto quadrante, o seno, este seno, é negativo. Então, em vez de metermos o menos aqui, metemos deste lado, que é para fazermos a redução. O cosseno é positivo. E a tangente é negativa. O único problema que eu vejo com este método é às vezes este estudo de sinais não correr tão bem. Mas vocês lembrem-se que a função quem manda, que define o sinal, é a função que aparece do lado esquerdo e não a do lado direito. Está bem?
e está a redução feita. E vocês podem agora consultar os vossos manuais e vão ver que isto está tudo a bater certo. E esta técnica não falha, é mesmo infalível. O que é que eu vos pedia para vocês fazerem agora em casa com alguma calma? Todas as situações que faltam, portanto as situações no fundo são 7. π sobre 2 menos alfa, π sobre 2 mais alfa, π menos alfa, π mais alfa, 3π sobre 2 menos alfa, 3π sobre 2 mais alfa e só o menos alfa. Isto é só andar um bocadinho no sentido negativo. Eu já fiz aqui esta situação e o π menos alfa. Faltam 5. Façam experiência. E acreditem que no fundo só há estas. Vocês podem dizer, então e a 3π menos alfa? Está bem, mas 3π calha no mesmo sítio do 180 graus. Porque no fundo 3π é uma volta completa mais π. E lembrem-se que, se quiserem, podem sempre subtrair, tirar voltas a um seno, a um cosseno, a uma tangente, porque no fundo o ângulo vai ter exatamente o mesmo valor. Uma coisa que vocês podem fazer, a tangente é mais específica, ainda podem tirar só o π, mas podem sempre somar ou subtrair voltas completas dentro das funções trigonométricas, porque a extremidade do ângulo é a mesma, então o seno, o cosseno e a tangente também são os mesmos. Agora queria aproveitar o final da aula, porque o conceito teórico que eu queria apresentar era só este, que é um conceito que tem uma data de aplicações diferentes e queria-vos mostrar algumas dessas mesmas aplicações. A primeira que eu vou aqui aproveitar para resolver um exercício é uma coisa deste género. É aparecer-vos uma coisa deste tipo e a pergunta é só simplifica esta expressão. Então, olhem, o primeiro ângulo é vertical, então troca a função. Eu já vou ver o sinal. O segundo ângulo também é vertical, então troca a função. Estava cosseno, fica seno. O terceiro ângulo, este aqui π é horizontal, então a função não troca. E agora vamos aos quadrantes. 3π sobre 2 menos alfa é 270 menos um bocadinho pequenino. Está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno é negativo. Bota menos aqui. Este, 7π sobre 2 menos alfa. Epá, 7π sobre 2 nós ainda não falámos disto. Tirei uma volta. Se não gostam do 7π sobre 2, tirei-lhe 2π. Que é como quem diz, tirei-lhe 4π sobre 2. E ficam com 3π sobre 2 menos alfa. Já viram? Desculpem, aqui é mais alfa, não é? Portanto, ficam com este 7π sobre 2. Podia ser 3π sobre 2 mais alfa. 3π sobre 2 mais alfa é 270 mais um bocadinho. Calha no quarto quadrante. No quarto quadrante, quem manda é este. O cosseno é positivo. Então, se o cosseno é positivo, não há trocas de sinais. Estes dois aqui já vão cortar um com o outro. O último. Alfa menos π. Se não gostam de alfa menos π, somem-lhe uma volta, que vai ficar com a mesma extremidade. A tangente de alfa menos π fica a mesma coisa da tangente de alfa menos π mais 2π. Nós lá para a frente vamos ver algumas propriedades destes tipos de funções. Portanto, fica no fundo tangente π mais alfa. E π mais alfa está no terceiro quadrante, porque é 180 mais um bocadinho pequenino, que está aqui. Então no terceiro quadrante a tangente é positiva, está tudo certinho. Os senos cortam, isto fica só tangente de alfa. Estão a ver uma aplicação deste tipo de exercícios e que se resolve rapidamente se vocês tiverem alguma facilidade em verificar quando é que o ângulo é vertical ou horizontal, mas isso é básico, não é? É só ver se está a dividir por 2 é vertical, se não está é horizontal. Claro que 4π sobre 2 é horizontal porque dá 2π, está bem? Isto normalmente é com números ímpares em cima no numerador. E a outra coisa é verem no círculo trigonométrico em que quadrante é que está. Tá? Isto é tudo o resultado de todas aquelas aplicações que nós falámos antes. Outra aplicação neste tipo de exercícios é calcular senos ou cossenos ou tangentes de ângulos que não são totalmente conhecidos, mas cujo denominador é mais ou menos familiar, porque isto faz lembrar o π sobre 4, não é? Então como é que a gente vê isto? Vamos à tabuada do 4 e vamos descobrir qual é o múltiplo de 4 que anda mais próximo aqui do 21. E não há dúvida nenhuma que é o 20. Não é? Então, no fundo, fica seno de 20π sobre 4 mais π sobre 4, que isto vai dar 21. Então, eu posso escrever o 21π sobre 4 como 20π sobre 4 mais π sobre 4. Porquê é que eu fui à tabuada? Porque o 20 dá para dividir por 4 e dá 5π. Ora, 5π é um ângulo horizontal, então a função não troca. E o 5π calha aqui. Porquê? Porque 2π é uma volta completa, 4π é outra volta, mais π fica neste sítio aqui. Portanto, este ângulo está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante o seno é negativo. E agora, quanto é que vale o seno de π sobre 4? Vão àquela tabelinha que falámos na primeira aula e aquilo dá menos raiz de 2 sobre 2. Estão a ver? E é uma maneira bastante
eficaz de calcular senos, cossenos e tangentes de ângulos aparentemente estranhos. Não é? E dá para tudo quanto é expressões do tipo qualquer coisa a dividir por 3, ou por 4, ou por 6. E dá para calcular assim. Outros exercícios, que é o último tipo de exercícios que eu vou falar com vocês sobre a redução ao primeiro quadrante. É o caso, por exemplo, eu já vou virar aqui a página, este era o livro antigo da Porto Editora de Exercícios, é, por exemplo, aqueles exercícios em que eles dizem, deixa cá ver um deste género. Pode ser aqui este 3. Este 3 é ótimo. Imaginem que vos dão, dizem-vos que a tangente 3π mais x dá 1/5 e pedem para calcular o seno 3π sobre 2 mais x. Isto parece uma salganhada tremenda. Ainda para mais, no meio disto tudo, ainda dizem que o x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Estes são provavelmente os exercícios mais puxadinhos que envolvem redução ao primeiro quadrante. A primeira coisa que eu normalmente faço neste tipo de exercícios é fazer a redução, onde ela tiver que ser feita. Aqui tenho 3π e aqui tenho 3π sobre 2, então vou fazer a redução aqui. Até vou aplicar aqui o Corel Painter para podermos ter espaço para trabalhar isto em condições. Portanto, o primeiro é a tangente de 3π mais x. Ora, 3π é horizontal, fica na mesma tangente. O 3π quanto é que é? Está aqui. 3π mais x fica no terceiro quadrante. Então isto está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante a tangente é positiva. Então já está feita a redução. E eles dizem que isto vale 1/5. Depois eles pedem para calcular aquela coisa estranha que ali está. 3π sobre 2 mais x. Nós já fizemos há bocadinho. Este está no quarto quadrante. A função troca, porque é vertical. E como isto está no quarto quadrante o seno, que é este que interessa, é negativo. Portanto fica menos cosseno. Ou seja, eu tenho a tangente, que vale 1/5, e quero calcular o cosseno. Como é que eu com a tangente calculo o cosseno? Utilizo a fórmula fundamental da trigonometria, mais propriamente aquela alternativa, aquela que diz que tangente ao quadrado de alfa mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. E agora é só, ali no sítio onde está a tangente ao quadrado, meto 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado dá 1 sobre 25, não é? Isto aqui dá 1 sobre 25. Vou multiplicar aqui 1 por 25, fica 26 sobre 25 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. E agora, aquela coisa que eu gosto de fazer, tipo regra 3 simples. 26 cosseno ao quadrado de alfa igual a 25. Passo o 26 a dividir. Fica cosseno ao quadrado de alfa igual a 25 sobre 26. Agora é só meter mais ou menos a raiz. E aqui é que já se põe mais um obstáculo, mas este já é muito pequeno comparativamente com aquilo que já fizemos até agora. Qual é que vai ser o valor que nós vamos escolher? O mais ou menos? Aqui fiz raiz de 25. Raiz de 26 não dá para decompor, porque 26 é só 2 vezes 13. O raiz de 25 dá 5. Não, desculpem, aqui está ao contrário. Bem me parecia. Aqui dá 26. Não dá 26 sobre 25, mas sim 25 sobre 26. Estava bem ali, depois quando passei para a outra linha, 25 sobre 26 e aqui também 25 sobre 26. Dá para decompor o 25, de facto fica 5 sobre raiz de 26 e depois convém passar, racionalizar, multiplicar por raiz de 26 em cima e em baixo. Pronto, agora a grande decisão é qual é o valor que a gente escolhe, o mais ou menos. Ainda não utilizamos esta informaçãozita aqui, pois não. O que é que isto quer dizer? Que o ângulo está entre menos 90 graus e 90 graus, se pensarmos em graus. E isto é o quarto e o primeiro quadrante. Mas olhem que, há bocadinho, nós descobrimos que isto, a tangente, vai dar positiva. Então, se a tangente está positiva, alguma vez podia estar no quarto quadrante? Porque estes são o quarto e o primeiro quadrante. Entre menos 90 e 90, está bem? Menos 90 está aqui, 90 está aqui, cobre estes dois quadrantes. Então, se a tangente é positiva, tem que estar no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, a tangente é mais. O cosseno é mais. Aliás, é o cosseno, a tangente e o seno. Portanto, o cosseno de aquilo que nós queremos calcular neste caso, que é menos cosseno de x, voltando aqui atrás, vai dar menos, está bem? Menos porque a expressão que eu quero calcular é o seno 3π sobre 2 mais x, que por redução dá menos cosseno de x, e eu aqui em cálculos auxiliares na forma fundamental da trigonometria descobri que isto dá 5 raiz de 26 sobre 26. O menos vem deste bocado aqui, está bem? Não tem nada a ver com o valor do cosseno, esse é sempre positivo, porque o ângulo está no primeiro quadrante. Portanto, como é que se resolvem este tipo de exercícios? Só para recapitular aqui os passos. Primeiro, fazer a redução.
Segundo, fazer a forma fundamental da trigonometria ou alternativas, está bem? Não tem necessariamente de ser a primeira. Aqui nós não fizemos com a forma fundamental de trigonometria. O último passo é substituir na expressão que se pretende calcular. Tendo cuidado, claro, com os sinais. Muito cuidado com os sinais na forma fundamental da trigonometria. Porque acabamos sempre, se vocês relembrarem como é que é a forma fundamental, ela tem sempre quadrados. Está bem? Vou meter aqui as 3 fórmulas. Tem sempre quadrados. Portanto, quando nós estamos a resolver, a calcular um dos valores, vamos ficar com mais ou menos raiz. Por isso é que é importante saber em que quadrante é que está, para saber se nos decidimos pelo mais ou pelo menos. Neste caso foi pelo mais, mas pode perfeitamente ser pelo menos. Depende do exercício também. Tá? Portanto, já vimos aqui só 3 aplicações da redução ao primeiro quadrante. E estas são muito comuns, aparecerem fichas de exercícios e testes, mas há mais aplicações. Portanto, numa primeira fase, aconselho-vos a treinar a redução ao primeiro quadrante só. Aquelas 7 situações, só treinar isso, ir confirmando resultados de acordo com as vossas aulas ou com os vossos manuais, ver se estão a fazer bem e só depois é que se aventuram em exercícios de aplicações destes mesmos problemas. Pelo menos é esse o meu conselho. Tá? Na próxima aula já vamos começar a estudar as características propriamente ditas destas 3 funções trigonométricas do seno, do cosseno e da tangente. Espero que tenham gostado desta aula. Até breve.